Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe você, Deus abençoe sua família. Quero meditar com você hoje João, capítulo 10, versículo de 22 a 30. Celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação do templo. Era inverno. Jesus passeava pelo templo no pórtico de Salomão. Os judeus rodeavam-no e disseram: Até quando nos deixarás em dúvida? Se tu és o Messias, dize-nos abertamente. Jesus respondeu: Já vô-lo disse, mas vós não acreditais. As obras que eu faço em nome do meu Pai dão testemunho de mim, vós, porém, não acreditais, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas escutam a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu dou-lhes a vida eterna e elas jamais se perderão, e ninguém vai arrancá-las de minha mão. Meu Pai, que me deu estas ovelhas, é maior que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do Pai. Eu e o Pai somos um. Palavra da salvação. Os judeus rodeavam-no e disseram: Até quando nos deixarás em dúvida? Se tu és o Messias, dize-nos abertamente. Jesus respondeu: Já vô-lo disse, mas vós não acreditais. Veja, gente, não foi por falta de falar. Esses homens estão dizendo: Por que você não fala às claras? Mas eu já falei. Eu já falei. Então a questão não é falta de falar, a questão não é falta de ensinar, a questão é a dureza do vosso coração. A questão é que o seu coração está fechado. Deus não pode obrigar ninguém a amá-lo, minha gente. Deus não pode obrigar ninguém a abrir o coração. Isso é uma coisa que a gente tem que entender. Às vezes você fala assim: eu estou rezando pela conversão de alguém há anos, mas Deus não me escuta. Não, não é que Deus não te escuta. É que essa pessoa precisa abrir o coração. Se essa pessoa não abrir o coração, não tem jeito. Não tem jeito. Então, olha esse povo aqui. Não tem jeito. Eu já falei. O problema não é falar. Vocês não abrem o coração. Vocês têm um coração duro. Quantas pessoas têm um coração duro? Por isso o livro do Apocalipse vai dizer: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entro. Se alguém abrir. As obras que eu faço em nome do meu Pai dão testemunho de mim. Vós, porém, não acreditais. Por quê? Porque não sois das minhas ovelhas. Então veja, os milagres testemunhavam. Eles viam os milagres. Eles viam os sinais que confirmavam que Jesus era Deus, mas mesmo assim eles não queriam acreditar. Então a verdade é o seguinte: quem não quer escutar Cristo é porque não faz parte das ovelhas de Cristo. Quem não quer escutar Cristo é porque não faz parte das ovelhas de Cristo. Gente, escuta o que eu vou falar. Não consegue escutar Jesus quem é do mundo. Quando a pessoa é do mundo, ela não consegue escutar Jesus. Porque ela quer escutar o mundo. Porque o mundo tem prazer para oferecer, o mundo tem poder para oferecer. Então, se a pessoa está escutando o mundo, ela não consegue escutar Jesus. Só que é isso que você tem que entender. Se a pessoa ela escuta o mundo, então Cristo não é o seu pastor. Ela não faz parte das ovelhas de Cristo. Então tem gente que prefere ser gado do mundo. Tem gente que faz parte do gado do mundo. O que o mundo dita, ela faz. Então tem gente que quer andar na moda do mundo, na tendência do mundo. Gente, quantas modas tem no mundo de hoje, quantas tendências, quantos pensamentos, quantas ideologias. E é isso que as pessoas estão seguindo, muita gente. Muita gente, em vez de seguir Cristo, está seguindo ideologia.
Muita gente, em vez de seguir Cristo, está seguindo o pensamento do mundo. Não é a ovelha de Cristo. E por que não é a ovelha de Cristo? Ah, Frei, mas não é todo mundo que é a ovelha de Cristo? Não. Por quê? Preste atenção. As minhas ovelhas escutam minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Você está entendendo? Então, assim, as minhas ovelhas escutam a minha voz. Se não segue a voz de Cristo, então não é ovelha de Cristo, é gado do mundo. Eu as conheço e elas me seguem. Então quem é ovelha de Cristo segue Cristo. Quem não é ovelha de Cristo segue o mundo. Segue as ideologias. Segue as tendências. Segue a moda. Segue a maioria. Eu dou-lhes a minha vida. Eu dou-lhes a vida eterna e elas jamais se perderão. E ninguém vai arrancá-las de minha mão. Meu Pai que me deu estas ovelhas é maior que todos e ninguém poderá arrebatá-las da mão do Pai. Se eu sou ovelha de Cristo, eu não vou me perder. Jesus está fazendo essa promessa para mim. Se eu sigo a voz de Jesus, se eu sigo os seus mandamentos, se eu sigo os seus ensinamentos, eu não vou me perder. É promessa de Jesus. Ninguém vai tirar você da minha mão. Porque você escuta a minha voz. Gente, olha que lindo isso. Se eu sigo a voz de Jesus, se eu sigo os ensinamentos, se eu sigo os mandamentos, eu não vou me perder. É uma promessa. Você não vai ser... ninguém vai tirar você da minha mão. Agora, se você quer seguir o mundo, você já está perdido. Que Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.